Finalmente, a Constituição chilena está pronta. Ela vai ser votada, foi recebida pelo Gabriel Boric e vai ser votada no dia 4 de setembro pela população chilena. Será que é uma Constituição boa, ruim? Quais são as principais mudanças? Nem Senado o Chile vai ter mais, só para vocês terem uma noção. Finlândia e Suécia finalmente ratificam ali, assinam o tratado de entrada para a OTAN, embora possam participar das reuniões agora, mas não estejam efetivamente no bloco militar, porque ainda falta o aceite de todos os parlamentos nacionais. Enquanto isso, Israel e Síria vivem uma grave crise diplomática e geopolítica, inclusive com Israel bombardeando o território da Síria, o que significa uma proxy war, uma guerra por procuração. A Rússia já considerou que é inaceitável os ataques que Israel vem fazendo ao território da Síria, claro, lembrando que o Bashar al-Assad é um grande aliado dos russos. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda, beleza? Link para o curso completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades para você que é pré-vestibulando, concurseiro ou interessado, na descrição, é baratinho, você não vai se arrepender. Tamo junto? E claro, pessoal, se você quiser contribuir aqui para o canal sendo membro, sensacional, isso me ajuda sempre a continuar gravando vídeo aqui para vocês. Se não, só seu like, engajamento, comentário, curtida, enfim, já tá mais sensacional para a gente continuar produzindo aqui os nossos conteúdos diários. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó. O assunto que mais movimentou o dia de ontem, né, e obviamente estou gravando hoje para vocês, foi entregue a Constituição chilena. O Chile é um país que cresceu muito, baseado em valores mais liberais, principalmente pós a Constituição da década de 80. Essa Constituição, ela foi feita pelo Pinochet, que era péssimo do ponto de vista social, tudo tal, mas o Pinochet, ele tem uma mudança muito importante em relação aos outros ditadores da América Latina. Até o Brasil, por exemplo, né? O nosso governo militar, por exemplo, tinha uma visão muito nacional desenvolvimentista. Ou seja, o Estado vai lá e constrói, o Estado vai lá e desenvolve e tal. O Pinochet não. O Pinochet, a Constituição chilena, ela permitia alguns ideais um pouco mais liberais, que promoveram, de fato, um crescimento econômico no Chile, é um país com alto IDH e tal, só que deixaram, em alguns setores, como saúde, educação e principalmente a previdência, transporte público também, algumas lacunas sociais, principalmente para a população mais pobre. Tanto que a população chilena, ela votou em 2020, mais de 80% da população quis fazer uma nova Constituição, até para se livrar daquele passado do Pinochet, e ter uma Constituição que garantisse mais direitos sociais, e tivemos a eleição do Gabriel Boric. Pô, o Gabriel Boric, ex-líder estudantil, cara claramente de esquerda. Então a população chilena, hoje, né, a popularidade não está tão alta quanto foi durante a eleição do Gabriel Boric. O Gabriel Boric vem percorrendo graves crises, né, no seu governo, queda de popularidade, aumento da inflação, mas ele é um cara que, enfim, a população chilena, pelo menos em 2021, está pedindo um governo mais de esquerda. Essa nova Constituinte, ela foi feita de maneira bastante plural e democrática, para vocês terem uma noção. 50% dos constituintes homens, 50% mulheres, sendo que não havia necessidade de estar afiliado a um partido político, e a grande liderança, a que estava presidindo essa nova constituinte, era uma liderança Mapuche, que é a principal etnia indígena, né, um dos principais povos indígenas que existem no Chile, inclusive a mulher, uma acadêmica, chamada de Elisa Loncón, tá? Essa acadêmica foi responsável pela redação. Então, claramente, essa nova Constituição, ela foi aprovada, né, a gente teve, então, em 2020, a votação aprovou a necessidade de uma nova Constituição, em 2021, votaram, né, pela convocação de quem seria essa nova Constituinte, participação de minorias, mulheres, homens, enfim, tal, e agora a gente vai ter no dia 4 de setembro a ratificação dessa nova Constituição. Quais são as principais mudanças, né, os principais pontos aí que mudaram? Primeiro, que acho que é super relevante vocês se ligarem, está ligado que a ideia de uma democracia paritária. Paritária em que sentido? Todos os órgãos de Estado agora, órgãos de Estado, não de governo, de Estado, tá? Ou seja, mais que governo, eles necessariamente têm que ter 50% dos cargos exercidos por homens, 50% dos cargos exercidos por mulheres. Ou seja, o Estado, em tese, né, como ele representa ali toda aquela sociedade, a gente percebe que no Brasil, enfim, né, na maior parte dos países do mundo, predominam muito mais os homens, dentro da parte de poder público, órgãos de Estado, cargos mais importantes. O Chile, ele vai quebrar esse paradigma, tá? Outro ponto importante está ligado ao reconhecimento dos povos indígenas. Há o nascimento de um Estado
plurinacional e intercultural. A gente tem dezenas de povos indígenas chilenos que eles não eram reconhecidos pela última Constituição. Nessa nova Constituição, eles vão ser reconhecidos e eles vão ter uma relativa autonomia. Ainda não se sabe porque, assim, a Constituição está feita, mas tem algumas leis extraordinárias, né, que têm que ser criadas em cima dessa nova Constituição, de como que será essa relativa autonomia. Mas sabe-se que, por exemplo, essa autonomia ela está restrita, não é uma autonomia geral. A ideia é, vamos pegar os Mapuches, por exemplo, né, que é a maior dos povos indígenas. Eles não podem pegar essa autonomia e ir contra a Constituição chilena. Eles não podem pegar essa autonomia e querer se separar do Estado chileno. Eles vão ter autonomia para criar e definir suas próprias leis ali, tá? Desde que não fira as leis nacionais, claro. E eles vão ser consultados sobre possíveis mudanças que afetem os povos indígenas. Então, é uma Constituição mais consultiva a essas minorias. A ideia, segundo a própria Constituição chilena, é se basear mais ou menos no que existe no Canadá. A gente tem dois povos separatistas ali no Canadá, dois povos que não se sentem canadenses. Os quebecois, de Quebec, da maioria francesa, e os inuits, na região de Nunavut, no extremo norte do território canadense, que é conhecido como os esquimós, tá? Não chamem assim, tá? Mas os inuits, que eles têm uma relativa autonomia frente ao poder central. Então, o reconhecimento que os povos indígenas também fazem parte do Estado chileno. Também tem uma questão relacionada, eu não posso falar aqui a palavrinha, né? Mas quando você interrompe a gravidez antes do nascimento, né? Entende o que eu estou falando? Que também não há nada deliberativo sobre o assunto. Mas a antiga Constituição, ela praticamente proibia que isso acontecesse, embora a Suprema Corte chilena tenha mudado a interpretação. Essa nova Constituição, ela também vai ouvir, segundo a Constituição, o direito das mulheres. Então, basicamente, vai ser considerado a questão do corpo da mulher, enfim, para saber sobre essa questão. Não foi deliberado nada, mas penso eu que pelo caráter da nova Constituição, pelo que a população chilena vem querendo, muito possivelmente vai ter a legalização dessa prática, não se sabe, até o segundo, terceiro, enfim, né? Isso ainda vai ser discutido pela população chilena. Outra questão importante está ligado ao principal, né? Que é a criação do que eles chamam de um Estado social e democrático de direito. O Chile, por ser antigamente muito liberal, ele não tinha muita noção de que moradia, educação, transporte, saúde, segurança eram direitos à população, e sim que eles eram mercadoria, ou seja, só tinha acesso quem podia pagar por esses direitos. Agora, questões como, por exemplo, educação, moradia, saúde, previdência e trabalho, eles vão ser garantidos pelo Estado, eles vão ser um direito. Inclusive, com a população, inclusive os mais ricos, obrigatoriamente pagando a saúde e a educação. Saúde e educação vão ter um tipo de imposto, né? Como se fosse, por exemplo, a saúde pública brasileira, o SUS. Todo mundo contribui para o SUS. No Reino Unido, todo mundo contribui para o sistema público de saúde do Reino Unido. Isso também vai existir no Chile. O regime previdenciário também vai ter um regime previdenciário que vai ser público. Isso era uma reclamação muito grande, principalmente porque no Chile o regime de capitalização ele é muito forte, né? Como que é a capitalização? Eu contribuo para a minha própria previdência. Eu sei que você pode estar pensando que talvez seja mais justo, mas ele realmente funciona. Eu, por exemplo, mão de obra um pouco mais qualificada, fiz a faculdade, eu vou ter um trabalho formal, espero eu, né, durante, sei lá, 30, 40 anos. Então, eu vou contribuir sempre para a formação da minha previdência. Então, quando eu me aposentar, eu vou receber uma aposentadoria digna. Só que isso não é a realidade da parcela da população mais pobre chilena. Porque o cara tem um trabalho intermitente, o cara fica desempregado 5 anos, aí trabalha de maneira formal durante 1 ano. Então você pega grande parte dos aposentados do Chile, eles recebiam menos do salário mínimo. Então já vivia uma vida de miserabilidade. Aí quando ia se aposentar para poder descansar, enfim, o cara sobrevivia com 1/3, 1/4 do salário mínimo no Chile. Né? Inclusive vários aposentados até se matavam, enfim, né? Situação bem complicada. Professor, é legal isso? Acho muito bonito, né? Qual que é o grande problema? A gente tem muito medo, eu, né? Que isso vire mais ou menos como se fosse a Constituição brasileira. A Constituição brasileira também, não sei se vocês sabem, mas está na Constituição brasileira que todo mundo tem direito à saúde, à moradia, segurança, transporte, enfim, né? A gente sabe que é muito bonito na Constituição, mas se não tiver uma maneira efetiva de conseguir pagar por esses benefícios, vai ficar no papel e beleza, né? Não é só você colocar num papel, vou fazer uma nova Constituição brasileira. Todo mundo vai ser rico. Aê, todo mundo é rico. Não é assim, né? Tem que ser aplicável essa nova legislação. E outro ponto também que está mudando, super importante, está relacionado
a questão da água. A água, ela agora, obrigatoriamente não pode ser privada. A água ela vai ser um bem público. Aqui no Brasil, a gente já tem uma certa dificuldade de acesso à água, saneamento e tal, mas no Chile, a situação ainda é mais complicada. Por quê? Porque grande parte do país vive numa situação de seca, numa região muito árida. Então você pega alguns povos indígenas, populações mais pobres, não têm acesso à água. Se a água ela é privatizada, pertence a empresa, sem nenhum mal sobre isso, mas ela vai querer o lucro em cima do produto. E isso pode dificultar o acesso financeiro à água por parte da população mais pobre. Então a água obrigatoriamente tem que ser um bem público. Está proibido ser privatizado. E para finalizar, a última mudança importante está ligado à extinção do Senado. Agora o Senado vai ser substituído por duas câmaras dos deputados. Uma que vai cuidar mais das legislações nacionais, então vai criar, votar as leis nacionais, e uma Câmara um pouco mais regional, que vai cuidar de questões regionais de cada um dos espaços. Isso foi feito pelo Chile para supostamente dar mais voz para a população mais, como se fosse uma democracia mais direta. Como você vai conseguir se comunicar diretamente com um deputado, como se fosse um deputado distrital, digamos assim, o cara ele vai estar ali te representando, você tem uma voz mais forte frente a ele. Você vai ter um representante mais ativo para conseguir deliberar sobre as leis. Fato é, galera, de novo, né? Com certeza é uma Constituição que se assemelha mais à Constituição brasileira agora, uma Constituição cidadã que garante mais direitos. O problema é, será que o Chile, que convenhamos, não é um país tão atrativo assim, não tem tantos recursos naturais, não tem tanta população, será que ele vai conseguir continuar crescendo economicamente, baseado numa Constituição que interfere mais na iniciativa privada, uma Constituição que garante mais direitos e gera um Estado maior, um Estado que arrecada mais impostos? Enfim, deixa aí nos comentários que eu quero saber sua opinião, beleza? Suécia e Finlândia finalmente assinam o Tratado de Adesão à OTAN. Isso não quer dizer que eles já estão sendo protegidos pela OTAN. Esse processo tende a demorar pelo menos um ano, porque todos os parlamentos nacionais eles têm que aprovar. A Turquia já tirou o veto, né? Mas não teve votação no Parlamento Nacional ainda para aprovação da entrada, mas a Rússia já prometeu responder. Inicialmente disse que não vê problemas da Finlândia entrar, ela que tem ali os seus problemas, mas caso a Finlândia comece a dispor de armas próximo da fronteira com a Rússia, o Peskov, que é o cara da comunicação, disse que a Rússia também vai dispor de armas próximas da fronteira com a Finlândia e, claro, da OTAN. Outra questão importante está ligado ao conflito envolvendo Síria e Israel. A gente não pode esquecer que esses dois países, desde a Guerra dos 6 Dias até antes, têm graves problemas. Israel foi lá, dominou a regiãozinha chamada de Colinas do Golã, e desde então, na época, né, o Hafez al-Assad, enfim, não gosta muito do Estado hebreu, do Estado de Israel. Os conflitos eles sempre existem. Hoje, Israel é um grande aliado dos Estados Unidos, enquanto a Síria é um grande aliado da Rússia. Bashar al-Assad é um grande aliado dos russos. Desde que os Estados Unidos ele interviu na Síria, supostamente para derrubar o ISIS, ele contou com a ajuda dos curdos e a região nordeste da Síria, uma região que coincidentemente dispõe de bastante minerais fósseis, petróleo e tal, uma região muito rica, é controlada por parte do exército americano. Só que os Estados Unidos falam, beleza, mas vocês também russos, vocês ocupam o território. O que a Rússia fala? Tá, beleza, Estados Unidos, mas as nossas tropas ocupam a Síria com a anuência do Estado sírio, não de acordo com vocês que pegaram aí, junto com o exército curdo e nominaram a região da Síria. Então existe uma pequena diferença, né? Fato é que Israel cada vez mais está atacando posições na Síria. Dezenas de ataques nas últimas semanas. Por quê? Porque, segundo Israel, a Síria, ela abriga grupos da Guarda Revolucionária Iraniana, e de fato isso deve acontecer mesmo. A Síria é uma grande aliada do Irã, tá? De novo. E abriga células também do Hezbollah, que é um grupo muçulmano que virou até partido político, que atua no sul do Líbano, mas também tem presença na Síria. Então Israel faz esses ataques para supostamente defender o seu território. A Síria alega que é uma interferência na soberania do seu país. A Rússia anunciou que, embora assim, Israel tentou até ser um meio termo, lembra? Tentou mediar a situação entre Ucrânia e Rússia e tal, mas a Rússia considerou que esses ataques que Israel está fazendo no território sírio, eles são inaceitáveis, e que isso poderia gerar uma resposta por parte da Rússia, que tem a Síria como uma grande aliada. Qual que é o grande problema? Israel já é um país que dispõe de arsenal nuclear. A Rússia também. A Rússia é muito mais poderosa, claro, nuclearmente falando.
e Israel é um grande aliado dos Estados Unidos. Então esse conflito entre Síria e Israel pode ser uma guerra por procuração, ou seja, Estados Unidos e Rússia não se enfrentam diretamente, mas a Rússia apoia a Síria e Estados Unidos apoia Israel, numa guerra indireta entre essas duas grandes potências. Ou seja, mais uma frente de batalha envolvendo Estados Unidos e Rússia. Complicado, hein, pessoal? Se vocês curtiram o vídeo, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.